Eu girei a saia rodou, trazendo mudança na força do amor. Lelê, laia, é pombo, gira e vem girar na terra. Lelê, laia, é pombo, gira e vem girar na terra. Bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luciana Tomichi, sou terapeuta predileta aqui no YouTube e hoje nós vamos de quê? Alinhamento com propósito. Alinhamento com propósito, carreira e prosperidade da semana, né? Vamos entender aí como é que tá esse movimento para você? Para isso eu trago aqui duas opções, tá? Enfim. Opção número 1, e varinha de condão, para complementar essa energia, né? Opção número 2. Para complementar essa energia, não no sentido da leitura, tá? Porque pode ser que complemente ou não, mas é ó, a energia emanada aqui. Energia emanada. Aí a gente vem cá e ó. Opção número 2, opção número 1. Escolher uma das opções, vamos ver quais são as energias, né? E para algumas pessoas eu sinto que é um movimento aqui, tá? Já tem um recado que pode ser geral para todo mundo. Será que você está sabendo conduzir a sua energia? Não é o tema da leitura hoje, mas é uma pergunta aí para você trabalhar seu processo, tá bom? Enquanto você escolhe, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no canal. Um beijo grande no seu coração. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para fortalecer essa energia desse seu canal de autoconhecimento. Através do tarô e outras cositas, né? Agora a gente está expandindo, né? A gente está expandindo. Para você que já é inscrito, um beijo no seu coraçãozinho. Muito obrigada por pertencer a essa tribo, né? De gente que busca ser verdade, de gente que busca ser inteira. Parabéns para você que está nesse processo, né? É um processo longo, é um processo muitas vezes solitário, e a intenção desse vídeo é exatamente fazer com que você sinta que não é só você que está passando por isso, né? Que eu estou aqui com você, que existe uma egrégora de pessoas que também passam por isso, para te ajudar a fortalecer o seu self, a sua verdade, tá bom? Para consultas particulares, acesse o site que está no descritivo do vídeo, invogatarot.com. Lembrando que agora temos consultas particulares online e presencial, tá bom? Presencial em Salvador ou em Lauro de Freitas, tá certo? Para pacotes terapêuticos, você não encontra no site, você precisa me chamar no WhatsApp, assim como para os cursos em vigência, tá certo? O que mais? Só isso, vamos lá, grupo 1. Vamos conectar aqui então com o grupo 1, vamos entender aqui como anda o seu movimento de alma em relação ao seu propósito, né? A esse alinhamento com o propósito, vamos entender aqui essa energia. Eu girei a saia rodou, trazendo mudança na força do amor. Lelê, laia, é pombo, giro e vem girar na terra. Lelê, laia, é pombo, giro e vem girar. Grupo 1 está passando aqui, né? Grandes transformações no plexo solar. Isso pode estar mexendo com o sistema digestivo, tá, grupo 1? Se você quiser, pode fazer massagem no seu abdômen como um todo, mas principalmente aqui, ó, nessa região do diafragma, né? Se você puder, faça uma corrida, tá? Apalpe assim, ó. Apalpar, tipo, para tentar relaxar esse lugar. Uma respiração que pode ajudar. Ela é difícil de fazer, tá? Mas ela pode ajudar. É difícil no começo, porque tudo no começo é difícil mesmo, é desafiador, né? Mas pode ajudar bastante você. É a respiração diafragmática.
tá bom? Uma respiração só pelo nariz, com muita intensidade, para poder movimentar aqui e relaxar esse lugar. Você está passando por grandes transformações e respirar pelo diafragma principalmente e soltar aqui, ó, relaxar esse lugar pode te ajudar bastante aí nesse movimento, porque isso pode estar refletindo, inclusive, no seu sistema digestivo. E se quiser, né, procure um médico, claro, para poder fazer uma desintoxicação do fígado, né? Chá de boldo aqui eu posso, é o que eu posso indicar, né? Chá de boldo para te ajudar nesse movimento e existem pessoas aí especializadas, né? Não sei se é nutricionista, com algum tipo de suco, alimento, né? Tem um canal aqui no YouTube que chama Autor da Própria Saúde, é um biólogo que ele ensina alimentação saudável. De repente ele tem algo para o fígado, né? Dá uma olhada lá, que pode te ajudar, tá certo? Agora, se você tem alguma questão de saúde, sempre procure um médico, tá? Autorresponsabilidade que chama. Vamos lá. Sol, 6 de ouros, 2 de espadas, imperatriz, carro e lua. Caramba, você tá numa energia maravilhosa aqui de resgate do feminino, né? Esse movimento do fígado pode estar trazendo dor de cabeça, tá? Para você. Você tá numa energia maravilhosa de resgate de autoestima, né? De senso de valor. Solta essa energia. Resgate de senso de valor, e eu sinto que você está curando um padrão importantíssimo do feminino ancestral, trazendo à tona muitas transformações na sua vida, tá? E algumas perdas, sim, mas é um movimento de curar uma dependência emocional que vem por não reconhecer o próprio valor, né? E você está num movimento muito importante agora de curar essa energia. Você está numa travessia, né? Passando aí, atravessando um portal importante. Isso pode trazer aqui uma certa dificuldade de ter clareza do seu processo. Agora, lembre-se que toda mudança de padrão vai gerar aqui um momento onde você vai se sentir no luto, às vezes numa solidão, né? E faz parte do processo, tá? O acompanhamento pode te ajudar muito nesse movimento aqui, para que você possa finalmente reconhecer o seu valor, né? Mudança, tá? Uma mudança que ela é de médio e longo prazo, né? Para algumas pessoas já tem aí alguns anos que você está nesse movimento. E por que alguns anos? Porque houve aqui resistências, né? E ainda há aí um processo, porque é uma mudança interior que provoca um caos na vida, né? Muita mudança no externo, entende? Então é lento para uma reestruturação acontecer, né? Você está no movimento de reorganização e isso é muito bonito, tá bom? Se permita. E se quiser, claro, suporte, acesse o site, solicite. Nesse caso, o movimento terapêutico, né? Pode te ajudar bastante aqui nesse processo, tá certo? Bora agora entender aqui, né? Como está essa energia para a vida profissional. Existe já um olhar de escassez aqui, né? É como eu disse, esse movimento de transição, ele gera um olhar de falta, é natural, tá? Que isso aconteça. Agora, essa energia faz com que você entre numa energia de comparação, né? É engraçado porque, perceba, comparação com os amigos, né? Existe um movimento ainda de se comparar com os amigos ou com os conhecidos, tá? Pessoas à volta. Essa energia, ela exige pausa, né? Ela exige uma introspecção maior, tá? Na vida profissional. Porque uma mudança está acontecendo e ela é lenta. Isso provoca para você uma reorganização. Isso pode ter trazido para você perdas, ou ainda pode trazer essa semana algumas perdas, né? Só que perceba que você está no movimento de reestruturação. Coisas que você está perdendo estão vindo por duas questões, tá?
e aqui você faça aí o seu julgamento e entenda qual é a sua e qual não é. Pode ser as duas, pode ser uma só, pode ser nenhuma. Lembre-se com a leitura geral, né? Então, a primeira é formatos e coisas, circunstâncias que já não servem mais, a vida está tirando da sua vida, né? Vou fazer assim para não ficar já estabelecendo. E ou uma fase de mudança, né? Essa fase de mudança, como eu disse, gera uma necessidade de introspecção, e isso pode fazer você procrastinar para fazer o que você precisa e assim tomar um prejuízo. Então, pode vir de duas formas: por livramento, a vida tirando mesmo, que já não serve mais, e ou por procrastinação, por necessidade de estar, de fato, mais com você. Agora, é um movimento de cada vez mais que você ganha consciência, você consegue fazer o que precisa ser feito, entende? E não se abandonar neste processo, porque o lugar aqui é não se abandonar. E essa energia de perda faz você muitas vezes se comparar, né? Porém, é um movimento necessário de limpeza, né? E aí eu não estou falando aqui, não vamos romantizar o processo, não. É limpeza mesmo, você não querendo mais alguma circunstância, você perdendo clientes muitas vezes, né? Perdendo o trabalho, porque já não é aquilo mais que a sua alma quer brincar, e você está no movimento agora de se conectar com outras formas de pessoas com mais estrutura, com mais consciência, com mais maturidade, com mais compromisso, porque você está criando isso em você, entende? O estômago não sei se vai deixar eu falar até o final, né? Mas vamos tentar. E não é meu essa energia, tá? Essa energia aqui é da leitura. Pessoas que já não servem mais, circunstâncias que já não estão numa forma boa para você, né? Então, a coisa está sendo desconstruída e há uma perda ou uma sensação de perda, né? Porque a sensação pode ser só a estrutura interna sendo rompida, e aí você não está perdendo nada fora, e tem uma sensação de perda aqui também. Como eu disse, mas quanto mais consciente você está, mais você entende que esse é o processo de individuação, é o lugar onde você está reconhecendo e retomando conexão com a sua verdade, criando uma intimidade com você, para ganhar mais poder pessoal, né? Então, é uma semana que vai trazer para você uma oscilação numa tendência mais negativa, justamente porque você ainda está forte no processo de travessia. Tá? Então, aguenta firme, segure a onda e lembre-se de se escolher e não se abandonar, fazer o que precisa ser feito, tá? Não abandone sua rotina, exercício físico, alimentação, o trabalho em si, né? Não abandone, porque isso é se abandonar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tem uma conversa com você mais amorosa, no sentido de o exercício físico vai te ajudar a se sentir melhor com essa fase de transição, uma alimentação mais saudável, e saudável aqui no sentido intuitivo, tá? Aquilo que você sente que te faz bem, vai te ajudar a passar por isso aqui de uma forma mais consciente, né? Entende? Para você não se abandonar, tá? Porque as perdas são inevitáveis, mas é abrir campo para ganhos futuros e ganhos que têm a ver aqui com uma real satisfação de conquista. Se permita, tá certo? Eu quero pegar esse menino aqui, vem cá você, irmão. Eu girei a saia. Confrontar, ó. Confrontar seus próprios processos aí, né? Não, confrontar não é... Você está numa guerra interna, isso é fato. Agora, a guerra interna é o quê? O seu sistema está mudando. E aí está muito claro como era antigamente, né? A tensão, o estresse, o excesso de carga aqui é muito mais ativado, o sistema simpático, né? E agora você está no movimento de mudança para o parasimpático, para regular, né? Uma regulação acontecendo, como eu disse, uma reorganização acontecendo internamente, tá? E agora, o confrontar aqui a vontade de parar, né? E muitas pessoas aqui, a maioria não pode parar no profissional. Então, cuidado com a comparação, porque isso pode ativar ainda mais o seu sistema negativo, tá? Quarta-feira nós vamos falar sobre a raiz da comparação, no vídeo de quarta de manhã.
Cuidado, tá? Compare-se com o seu processo. Se você for comparar, faça uma comparação do que você já experimentou. E para algumas pessoas você pode estar achando que é uma queda porque você está exatamente sofrendo, porque você estava crescendo, crescendo e caiu, né? Mas o movimento é você entender que o crescimento que você alcançou no passado veio de um lugar de dor. E esta era uma carga muito pesada para se carregar. E essa perda, ela agora vem mostrar para você que é possível crescer com sustentação para que seja leve e não pesado como foi no passado. Então, calma, respira, porque tudo melhora, tá? Então, o confronto aqui não quer malhar, não, vai malhar. Não quer, não quer estar deixando para lá, negligenciando a alimentação, não faz isso. Cuida do sono, cuida de você, não se abandona neste processo, ganha consciência que é uma travessia e ela é importante, tá? Não é se manter na guerra que você já está, é conseguir conciliar dentro de si o que está acontecendo, tá? E se quiser um suporte, como eu disse, acesse o site e pelo WhatsApp me chame para a gente conversar sobre aí um cronograma para você lidar melhor com isso aí, tá certo? Vamos agora entender aqui, grupo. Engraçado, né? Peraí, que eu tenho que pegar aqui. É engraçado porque a runa Raido, ela. Para algumas pessoas, você pode estar tendo crise de enxaqueca, né? E aí é esse lugar, né? Veja bem, o seu movimento de alma são sua família, tá? O feminino ancestral como um todo, não só o da parte de mãe, parte de pai também. Existe uma tendência à negação do próprio poder, a não reconhecer, não enxergar, tá? Essa energia é do plexo solar, mas ela está refletindo diretamente aqui, nesse processo, para algumas pessoas, porque precisa fazer uma desintoxicação do fígado, trabalhar raiva aqui, tá? Raiva ativa quem? Poder, senso de valor, né? E eu não estou dizendo para usar violência, tá? No processo terapêutico, você aprende a lidar com a raiva, esse é o movimento, para que você possa. Existe uma expansão, né? Daqui e daqui. E é um movimento agora de você dar permissão para isso acontecer, tá? Não. A dor, ela vem para tirar você do foco. Então, busque, né? Uma orientação médica, eu estou indicando, não sou especializada nisso, para um detox do seu fígado, tá? Eu sei que Boldo faz isso. Tem o canal Autor da Própria Saúde, que eu indico aqui, tá? Porque é um moço muito respeitado no mercado, que tem muito conhecimento, é biólogo, tá? E ele faz um trabalho muito responsável. Ou um nutrólogo, um nutricionista, ou até um médico da sua confiança, para fazer aí esse movimento, tá bom? Por quê? Porque você ficar preso na dor de cabeça vai fazer com que você perca o foco do que você precisa fazer, tá? Então se permita, um movimento aqui. E outra coisa, para algumas pessoas é fígado e para outras pessoas é tensão, tá? Como esse lugar aqui tá contraído de alguma forma, pode não estar fortalecida a musculatura. E aí eu tô falando da região torácica. Essa energia pode sobrecarregar quem? Aqui, ó. Aqui. E esse excesso de tensão aqui pode dar dor de cabeça aqui também, tá? Então, para algumas pessoas é alongamento neste lugar e fortalecimento aqui, tá bom? E para outras pessoas é o fígado. Voltando ao assunto, raido é o carro, né? Significado literal é o sol. Mas essa carta aqui, ela tá parecendo a carta da morte no tarô. Não tô dizendo que tô dizendo que parece. E eu tô dizendo que você vem de um movimento de transformação. Se respeite nesse lugar, tá? Caminho moral, espiritual e físico. Palavra-chave, viagem. Imagem. Um calba... Não consigo ler, gente.
Um cavaleiro. Ah, é porque tá. Beleza. É porque tá espanhol. Um cavaleiro. É... Ah lá, um cavaleiro no seu cavalo, né? Cavalgando. Peraí, gente, que eu acho que tem português aqui nessa brincadeira, né? Porque eu tô passando nervoso. Italiano, inglês. Achei. Isso pode ser aqui algum recado para alguém, tá? Não vai tentar fazer uma coisa que você ainda não dá conta de fazer, porque para algumas pessoas a energia de comparação é essa. Você está chateado, chateada, deixando de fazer o que precisa ser feito, porque você está se comparando aí para fazer coisas que pessoas que estão mais avançadas que você estão fazendo. Então, calma, é você no seu tempo, não é no tempo do outro, tá? Lembre-se disso. Fiz até uma postagem no Instagram falando disso semana passada. Respeite o seu processo. Um caminho moral, espiritual e físico. Palavra-chave, a jornada. Um cavaleiro com seu corcel cavalgando em direção ao seu destino enquanto o sol nasce. Interpretação é tempo de acreditar em seus sonhos e trabalhar para alcançar seus desejos com confiança. Poderes. Raio impulsiona a autoestima e o equilíbrio interior. Tá? Olha só a runa, a runa é essa, tá? Que ó, para quem quiser fazer, você pode fazer o desenho dessa runa no papel e colocar aí na sua porta, no seu espelho, no seu quarto, perto de você, para você, no seu celular, na tela, né? Para você ganhar essa energia de reequilíbrio interno, porque é exatamente o que você está passando aqui. Então, se permita, tá certo? Grupo 1. Grupo 1, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela presença e pela participação. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coração. Excelente dia e até a próxima. Vamos agora para quem se conecta com o grupo 2. Vamos entender aqui, grupo 2, qual que é a energia? Morte. Ó, morte, tu que és tão forte, que mata, não sei o que lá, o rato e o homem. Vista-se com a sua mais bela roupa quando vieres me buscar. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no meu peito provar o gosto estranho que quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demora a chegar, eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Ai, meu Deus, e quando a gente fala de morte, né, a gente está falando não só da questão literal da coisa, mas a gente está falando de todas as transformações que a gente passa na vida, né, são muitas. E é engraçado como ao longo do tempo a gente começa a lidar mal com isso, né, porque quando a gente é criança, a gente enfrenta esse processo de forma instintiva e natural, né, então a gente nasce sem conseguir segurar nada, né, e vai aprendendo a se firmar, a engatinhar, andar, a segurar as coisas, a ter autonomia, né? E aí chega um determinado ponto que a gente perde isso, né? Fica com medo de mudar. Medo de mudar, né? Medo de mudar, por quê? Porque está dependendo a mundo
Medo de mudar porque está dependendo. Interessante, né? Alguma coisa muito importante. Isso é movimento de alma, tá? Você está no processo de resgate de poder pessoal também. Agora aqui, alguma questão importante que você experimentou na adolescência, que foi onde você começou a entrar numa energia mais rígida, né? De dificuldade de lidar com as mudanças. Talvez na adolescência você tenha experimentado assim, você não pode ser assim, você não pode ser assim, e você entrou numa teimosia, eu vou ser como eu quiser, ninguém manda em mim. E para outras pessoas pode ter sido, estamos falando aqui de senso de domínio, tá? E para outras pessoas pode ter sido aqui um processo onde você tentou se diminuir para caber, né? Questões com o pai, tá? Na adolescência. Literalmente, de forma clara, para quem está assistindo essa leitura, ou não. Porque, às vezes, para algumas pessoas isso é inconsciente. Você tem uma ótima relação com seu pai, nem imagina que isso aqui está aí. Inconsciente, tá? Agora, como essa energia reverbera? Reverbera em quê? Numa dificuldade de alimentar sua energia, né? Vamos entender isso. Eu fiz umas lives aqui o ano passado, final do ano, com Juliana, sobre os elementos: ar, fogo, água e terra, né? A energia vital, tá? A energia do fogo aqui, o seu fogo, a sua energia que desperta desejo, né? Onde sua alma fala mais alto, esse lugar, que é assim, nossa, eu amo muito isso, nossa, eu adoro isso aí, adoro fazer yoga, adoro, sei lá, entendeu? Coisas assim. Não necessariamente só energia sexual no sentido literal da coisa, também na sua libido para a vida, tá? Aí, o que eu vejo aqui? E eu estou falando isso aqui, e pode ser só esse padrão que o seu pai carrega, tá? Que são pessoas que são muito intensas, muito sedutoras, mas com a dificuldade de manter as conquistas, os processos, por conta de não saber conduzir essa energia, né? Aterrar essa energia, porque ela precisa vir para a Terra, né? Lei da atração, nós estamos falando aqui. Então, são pessoas que têm um grande poder de iniciativa, vai lá e faz, mas não consegue manter o que faz, por conta de não conseguir equilibrar essa energia, gastar tudo no começo, tá? E o começo aqui pode ser anos para algumas pessoas, entende? Então, é um movimento agora de conflito, por quê? Porque você está quebrando um padrão. Só que essa quebra de padrão é assim, ó, você está caminhando para frente, saindo do núcleo. Pronto, aqui é o núcleo, ó, núcleo familiar, esse padrão sendo repetido por seu pai, por várias pessoas aí, seu pai, irmão do seu pai, entendeu? Tio do seu pai do seu pai, mãe do seu pai, pessoas da família do seu pai. Aí você nasceu. Aí você começou a fazer a mesma coisa, mas de repente, ó, você não tá fazendo mais. Aí você tá indo. Mas ao mesmo tempo que você tá indo, existe uma onda que te puxa para trás, que é o quê? A fidelidade, né? A esse sistema. É uma sensação de vazio, de solidão, porque eu tô saindo daqui e aí eu tô perdendo, é um luto, né? É um luto, eu tô perdendo identificação, e aí pode gerar conflito com família, etc, etc, mas ao mesmo tempo tem uma fidelidade, porque é aqui que você pertence, né? Você veio daqui. Por mais que você não queira e ache que não, existe uma dificuldade de sair. E aí essa luta, né? Porque vai e não vai. E aí paralisa no meio do caminho. Nem foi e nem ficou. E aí tá perdido no meio do caminho, né? Então, é um movimento agora onde a vida está te convidando a essa pausa para analisar. Porque como é que você faz aqui? Aqui você vai precisar, né? E eu nem vou guardar aqui, que é para botar essa energia para fora. Aqui você vai analisar. O seu desafio de alma é aterramento. Trabalhar com a energia da terra. Constância. Signos de terra. Pegue todos os signos de terra, mesmo que você não seja do signo de terra. Olhe primeiro escolha um dos três. Olhe tipo Capricórnio. Pronto, vá trabalhar as virtudes de Capricórnio. Entendeu? Aí daqui a pouco você vai trabalhar a virtude do outro signo. E assim por diante. Para quê? Para você aprender aterramento. Você está no movimento de aprender aterramento, que é o quê? A sustentar essa energia na vida de forma contínua e constante. Né? Chega de altos e baixos aqui. É só isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é tudo isso, porque tudo isso é todo um movimento emocional aqui, né, de dependência, te puxando para trás, e isso paralisa.
Cansei, ai, eu tô cansada, a sensação de cansaço. Ai, não aguento mais, né? A sensação aqui, ao contrário do grupo 1, é de cansaço, não aguento mais, né? E a vida está te convidando para, então, porque agora é tempo de parar de bater cabeça. Tem pessoas aqui que podem estar achando, estou deprimida, perdi a vontade. Você não perdeu a vontade, você perdeu, foi a vontade de fazer como você fazia antes. E a vida agora está te convidando a fazer de outra forma, tá? Vou até ler essa cartinha aqui, o que ela diz. Seu forte caráter não deixa você disfarçar quando você não gosta de alguém, tudo bem. Mas não seja tão rigoroso com os outros. Lembre-se, você também já errou muito, perdoe. Rigidez, ó, rigidez. Forte caráter é igual rigidez, né? Caráter estruturado é igual a forte caráter que a gente pensa que tem, muitas vezes. Só que, nesse caso aqui, o forte caráter é rigidez, né? Ter personalidade forte não significa que você está com caráter estruturado, significa que você está com rigidez. E aqui é um movimento de amadurecer, aterrar, para que você ganhe essa estrutura, tá? Esse é o movimento aí para você nesse processo, tá? A autoescrita terapêutica pode te ajudar bastante. Qual é a autoescrita aqui? Você vai escrever no papel, ou você vai fazer um descarrego mental. Aí, o que é para escrever no papel? Qualquer coisa. Se vier assim, nossa, eu não sei o que escrever, escreve, eu não sei o que escrever. Você vai botar no cronômetro assim, pelo menos 1 minuto e meio, e vai descarregar no papel qualquer coisa. Pode parecer que não tem nexo, mas tem, tá? Faça, porque vai te ajudar aí, trazendo aí mais clareza para você, tá? Assim como o chá de hortelã também. Rei de espadas, 8 de espadas, página de paus, papa, 5 de espadas. Aqui tem uma energia forte de comparação, em qual sentido, tá? O tema da semana é comparação, tá? Semana que vem nós vamos falar de inveja e assim por diante. A energia de comparação aqui está fortíssima, em qual sentido? Existem pessoas, né, na vida, que pode você conhecer ou não, que estão numa energia muito gostosa, né? Uma energia sorridente, uma energia descontraída, uma energia fluida aos seus olhos. Agora, você já parou para pensar que essa energia que você olha para o outro e percebe que o outro tem e fica chateado porque você não tem, você na verdade tem, e isso está castrado dentro de você? Porque lembra que eu falei que existe aqui um impulso muito grande, mas ao mesmo tempo sempre quebrando a cara ou entrando em conflito, porque não consegue sustentar essa energia toda, né? Então, os movimentos aqui essa semana, e nós estamos falando de profissional, né? Você está num movimento onde a vida está te convidando a trazer esse novo formato, esse lugar mais aterrado, né? Ó, página de paus e página de ouros. Essa energia que é só mental aqui, né? Porque eu desejo ativamente, super criativa, 666, tem um monte de ideia, mas não boto na prática. A vida te convidando a botar na prática. E quando bota na prática aqui é sem planejamento. E aí a vida está te convidando a trazer uma nova forma, com planejamento. Só que ao mesmo tempo, né? A mente está a milhão. Você sabe que tem uma energia de crescimento e de fluidez, mas ao mesmo tempo está nesse processo aqui, ó. Você sentindo um fracasso, se comparando, talvez pela sua idade, para algumas pessoas, talvez aqui pelo que você imaginou que teria na idade que você tem e não está tendo, né? Mas o que eu preciso dizer é que a vida é aquilo que acontece entre as coisas que você planeja. Então, se a coisa não foi ainda, é porque existe esse aprendizado de você ganhar consistência, né? De aprender a fazer e respeitar um ritmo, porque aqui nós estamos falando de chakra coronário também. O ritmo, né? Aqui nós estamos falando de chakra sacral, berço das emoções, nós estamos falando de chakra básico, esse aterramento, e nós estamos falando de coronário, que é justamente essa compreensão de ganhar ritmo. Ritmo contínuo e constante, e não uau, e daqui a pouco não aguenta mais. Entendeu? Muitas filhas de Yansan aqui, né? Nessa energia, filhos de Yansan.
intensos, né? E aí, a sensação de fracasso é porque você fica assim, por que essas pessoas conseguem fazer tudo tão fluido e manter e eu não consigo, né? Porque existe aqui esse movimento de você agora, e assim, cuidado porque você está julgando o livro pela capa. E para outras pessoas é assim, por que eu fazia de forma tão fluida antes e não estou fazendo agora? Cuidado porque você está julgando o livro pela capa. Você fazia e a coisa ficou difícil de sustentar porque você gastou toda a sua energia no primeiro processo. E tá tudo bem se esse primeiro processo foi 3, 4 anos, 5 anos. Faz parte. Você passou uma longa caminhada sustentando essa energia de uma forma bem difícil, desafiadora, né? E aqui eu tô falando com pessoas para você entender se essa leitura para você é assim, ó. Você a vida sempre foi uma montanha-russa de emoções, né? Uma montanha-russa. Tem dia que você tá lá no pico, cheia de energia para fazer acontecer, e tem dia que você tá lá para baixo, não consegue fazer quase nada. Entende? E isso provocando inconstância no fazer, né? Então, cuidado com esta comparação, porque ela pode derrubar você aqui essa semana, ó. Pode trazer para você essa sensação de não sou capaz e não dar a fluidez que você precisa. Você está aprendendo a ganhar comprometimento, a ganhar consistência, a libertar este padrão que eu falei aqui, ó. Você tá assim, ó, meio do caminho para entendeu? Vamos entender que o meio do caminho é aqui, no meio da leitura, né? Você tá aqui, ó, já. Não chegou lá ainda, mas tá aqui já. Mas a sensação, muitas vezes, pode ser que você tá lá. Por quê? Porque você se compara e se sente mal, se julgando, né? Se maltratando. Então, cuidado com a comparação essa semana, porque ela pode trazer malefício para você aqui, no sentido de você não conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, ganha uma consciência mais ampla aqui, coronário de novo, de olhar as coisas como Deus vê, para entender que você está no processo de transformação, de mudança, e permita que a ação seja contínua e constante, fazer o que precisa ser feito. Tá? Aplicar essa energia de forma mais aterrada. E aqui, ó, como eu disse, o padrão vai tentar puxar para trás, e você pode ganhar, para algumas pessoas, essa energia mais baixa, não quero brincar. E para outras pessoas é assim, uau, vamos fazer. Calma, respira, mantenha o ritmo. Não vai fazer tudo no primeiro dia, na semana inteira. Vai manter um ritmo, divide o que é para fazer. O que é para fazer? O que é para fazer no meu trabalho essa semana? É 8 horas por dia que eu vou trabalhar? É 8 horas por dia. Não é 12, não é 15, é 8. Não são, né? Vamos falar português direito. Não são 8 horas, não são 15, não são 12, são 8 horas. Respeite as 8 horas, depois vai descansar. Vá para academia, vá para onde você quiser, mas não vá passar do seu limite. O nome disso é sustentação estruturada. Entendeu? Claro, às vezes há uma emergência. É diferente, mas não faça todos os dias uma emergência, porque aqui a tendência é essa, fazer de todos os dias uma emergência. Tá bom? Runas. Vamos lá pegar runas. Eu vou pegar também esse menino aqui, né? Porque eu peguei no grupo 1, eu não peguei, ele veio de ousado, mas eu vou pegar aqui também, né? Tô com vontade. Só para afirmar o que eu falei, qual que é a energia? Coordenar. Coordenar, né? E olha que interessante, né? Porque esse mocinho aqui também tá aparecendo a energia da morte, né? Coordenar. É porque a carta da morte tem um cavaleiro, né? Com o sol atrás, né? E esse moço também traz essa energia com a foice na mão. Agora, aqui, este rapaz, né? Esse moço aqui desse lugar, olha que interessante, porque ele está pegando um recém-nascido. Ó, tem um recém-nascido aqui saindo da placenta, que é meio que um casulo da borboleta, tá vendo? Tem uma transformação acontecendo e você está galgando este caminho. Já falei, se permita, é coordenação. Coordenação é uma gestão planejada, estruturada, né? Parabéns para você que está nessa energia. Manás, ó, entre os dois mundos, tá? Sol e Lua. Como eu disse, você está no movimento aqui de atravessar você está nessa travessia, né? Nesse processo, se permita. Curando esse padrão aqui do masculino, tá?
E tudo a ver, né? Porque o masculino em você é exatamente essa energia interna de uma estrutura psíquica organizada, estruturada, que traz segurança. Esse é o movimento, tá? E se você quiser um suporte para atravessar esse movimento, você me chama lá no WhatsApp para a gente poder planejar aqui para você esse movimento terapêutico, né? Tô procurando um negócio aqui, cadê? Ah, tá bom, Luciana. Por isso que você não vai achar, você tá lendo um. Você está no território que você desconhece ainda, tá? Você está atravessando uma quebra de padrão e isso para você é desconhecido. Toda vez, toda a vida, você estava automático nesse padrão, só repetindo o ciclo sem perceber. Agora a coisa está mais forte. E aí é um movimento agora de você buscar esse conhecimento para poder se reorganizar. Entendeu? Manás, humanidade. Significado literal, humanidade. Significado traduzido, união cósmica. Palavra-chave, cooperação. Imagem, um Deus com 3 faces. Então, 3. Interpretação, essa carta indica sonhos coletivos e alegria de cooperar e de compartilhar projetos. Manás nos deixa radiantes e populares. Pois é. E perceba que você está no processo de transformação para entrar nessa energia, que é qual? A energia da sua verdade. Você saindo de um padrão, lua, reflexo familiar, para entrar na sua verdade, pegar toda essa potência de família e trazer com organização agora, né? Quem mandou querer ser a ovelha negra da família, agora aguenta. Agora aguenta, né? E é claro, você não precisa, né? Eu sempre falo isso aqui e vou falar de novo. Você não precisa passar por isso sozinho. Se você está entendendo que precisa de um suporte, você pode chamar lá no WhatsApp, tá? Para a gente poder estruturar para você aí um caminho para te dar suporte aí no seu movimento de individuação, tá certo? Muito obrigada. Um cheiro no coração, excelente semana, né? Agora que você já viu, se alinhe melhor com o seu propósito e vamos que vamos, junto nessa caminhada. Um beijo, até a próxima.